Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, a gente vai falar mais sobre por que proteger. E nessa questão de proteger, a gente está falando sobre um tipo de proteção muito interessante, que é a propriedade intelectual. Beleza? E aí, por que proteger, pessoal? E aí uma pergunta que é como é que a gente vive no meio dessa economia de conhecimento, de que a gente precisa aprender, que tem muitas mudanças, como viver nisso? E aí uma das grandes questões é que a gente tem aqui obra de das duas maiores mentes que a gente teve na humanidade. Uma de William Shakespeare, que foi um dos grandes escritores de literatura do mundo, e de Da Vinci. E aí a gente tem duas realidades muito interessantes, pessoal. A primeira obra de William Shakespeare editada foi de 1623. Só que a grande questão é que Shakespeare morreu em 1916. E o que é que acontece? A gente tem a primeira obra de Shakespeare lançada 7 anos depois que ele morreu. E por que isso, pessoal? Porque nessa época aqui, a gente não tinha como remunerar ou trazer um reconhecimento para as pessoas que publicavam obras. E aí o que é que acontecia com Shakespeare? Ele nunca publicou uma obra durante sua vida. Porque ele ganhava e ele mantia sua família e sua estrutura através de peças. Então ele escrevia peças e ensinava essas peças. Se ele publicasse essas peças, outras pessoas poderiam utilizar essas peças em outros teatros. E o que é que aconteceria? As pessoas poderiam deixar de ir para o teatro de Shakespeare e ir para o teatro da outra pessoa. E ele não ganharia nada por isso. Uma outra questão é que se percebeu, estudando os cadernos de Da Vinci, famosos cadernos de Da Vinci, onde ele rascunhava tudo, que Da Vinci incluía propositalmente erros nos seus cadernos. Então, os cadernos de Da Vinci continham erros simples, que se tornavam evidentes assim que o projeto era construído. Na hora que você fazia o projeto, você via que tinha um erro. E os erros eram tão rudimentares que, claramente, aquilo foi cometido de forma voluntária. Para que, se caso alguém extraviasse os cadernos de Da Vinci, não pudesse construir as obras que Da Vinci tinha pensado. E sim contratado ele, como arquiteto, engenheiro, engenheiro de guerra, pintor, porque era assim que eles tinham um reconhecimento. Não havia um reconhecimento sobre a propriedade intelectual sobre a obra criada. E para isso existe e foi criada assim, a propriedade intelectual. Como é que a gente reconhece o esforço daqueles inventores que têm suas obras reproduzidas por outros? Isso é muito importante, pessoal, nessa era que a gente conversou, que tem constantes mudanças, que as coisas se combinam para atender às necessidades. Em que muitas vezes, principalmente a gente, e principalmente o IFPE, no caso do IFPE, eu falando aí como pessoa institucional, ele tem um ponto de core, que é a educação. Mas ele desenvolve tecnologia, desenvolve conhecimento para outras tantas áreas, área de saúde, área de agro, várias áreas. Só que o core da gente é ensinar, é educar, é transformar vidas através da educação. E como é que o IFPE é reconhecido como agente e tem algum retorno por essas criações desenvolvidas no IFPE, desenvolvidas pelos alunos, desenvolvidas pelos servidores, desenvolvidas por todo mundo que está aqui dentro. E aí, nessa economia do crescimento, a gente ainda tem que nossas mentes, elas são consideradas caixas registradoras. E vocês viram que o grande desafio da gente é desenvolver o pensamento para a resolução de problemas complexos, para pensamento analítico, para criatividade e para inovação. Isso se mostra no estudo na Europa e nos Estados Unidos, em que, quando a gente compara o número de vagas de trabalho, a gente tem uma diminuição nas vagas de trabalho para aqueles trabalhos manuais ou trabalhos físicos em 14%. Quando a gente pega o cognitivo básico, que é aquela capacidade de leitura, capacidade de fazer pequenas contas ou pequenas interpretações de texto, isso vai diminuir 15%. Já quando a gente pega a cognitiva superior, entender textos mais complexos, cálculos mais complexos, a gente tem um aumento de pós-trabalho de 8%, isso até 2030. Quando a gente envolve a parte toda de inteligência emocional, de habilidades interpessoais, isso aumenta em 24%. Lembre-se que as máquinas, uma das coisas que as máquinas vão fazer conosco é nos tornarmos mais humanos, porque as máquinas, quando a gente desempenha um trabalho em máquina, ela é mais eficiente.
Só que quando a gente desempenha um trabalho de humano, a máquina não consegue fazer isso. E aí, por fim, um grande aumento na área de tecnologia, porque aqui a gente tem menos postos de trabalho atualmente, mas é o posto de trabalho que mais cresce. Então a gente vai ter muito trabalho nessas áreas. Contudo, a gente ainda tem uma diminuição nessas que são cognitivas inferiores ao trabalho físico. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é trabalhar com a mente. E como é que a gente protege esse trabalho da mente, né? E aí, há uma grande discussão se no futuro a gente vai precisar mais do direito trabalhista ou do direito de propriedade intelectual. Porque o direito à propriedade intelectual, já que nossas mentes são quem vão trabalhar, essa necessidade de atividade física ela é diminuta. Na verdade, a gente vai precisar de ambos, ao meu ver. Então, para profissionais liberais e empreendedores, o direito intelectual ele é fundamental. Certo? Então, entender sobre propriedades intelectuais nesse mundo que muda, ele é fundamental. Como é que vocês vão proteger a inteligência de vocês? Certo? E aí vocês perguntam, que danada é propriedade intelectual, professor? Então, é a propriedade sobre tudo aquilo que decorre da capacidade inventiva e criativa do homem. Se você conseguir inventar ou criar algo, é esse arcabouço de propriedade intelectual que vai lhe defender. Beleza? E como é que isso acontece no mundo, professor? A gente tem a WIPO, que em tradução é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ela define o que é propriedade intelectual. Então é a soma dos direitos de obras literárias, obras artísticas e científicas, interpretações de artistas, interpretações ou execuções de radiodifusão. O que é interpretação ou execução de radiodifusão? Então uma pessoa tem uma música de Roberto Carlos, um dos grandes artistas do Brasil, que tem muitas músicas e ganha muito dinheiro com a propriedade intelectual dessa música. Só que uma pessoa fez uma adaptação daquela música de Roberto Carlos, tem que pagar Roberto Carlos pela usar a música dele, mas ele tem uma característica, ele dá uma interpretação única àquela música. E toda vez que aquela música é reproduzida, ele ganha pelaquela interpretação. Tem invenções de todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, desenhos e modelos industriais, marcas industriais, comerciais e de serviço, então aqui principalmente marcas, e proteção sobre concorrência desleal, que a gente não vai entrar em muito detalhe. Então, a propriedade intelectual, ela pode ser subdividida na propriedade industrial, e aqui que o departamento de inovação ele mais trabalha. A gente trabalha muito com a propriedade industrial, que são as patentes, a marca, o desenho industrial, a indicação geográfica. E aí a gente traz outro aqui que a gente trabalha muito, que é esse aqui, que é o registro de computadores por conta da característica que a gente tem no nosso curso, que a gente tem muito curso TI. Em direitos autorais, a gente tem o direito do autor e o direito conexo. Aqui a gente tem a editora trabalhando muito com o direito do autor de obras literárias, e aí o ECAT trabalhando com obras radiofônicas, né, que ele chama de radiodifusão. Os direitos conexos são aqueles direitos de interpretações que a gente falou. E tem a proteção sui generis, que é a proteção cultivar. Imagina que você desenvolveu uma melhoria para um tipo de plantio, para um tipo na área de água, e aqui muito ligado ao Ministério da Agricultura. A parte de topologia de circuito impresso a gente quase não tem no Brasil. O ano passado a gente teve apenas uma solicitação de circuito impresso. E o desenvolvimento de circuitos impressos, de microchip, então aquele desenho você pode proteger. Os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos folclóricos de regiões a gente também consegue proteger. Então, de acordo com o Brasil, no artigo 5, a propriedade intelectuais, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Então, a propriedade intelectual ela garante ao brasileiro ou ao estrangeiro residente no país a liberdade e a igualdade e a segurança sobre a propriedade. Isso aqui é a nossa Constituição, o artigo 5º. Entre as propriedades, ela tem no seguinte: a propriedade pertencente ao direito exclusivo da utilização, publicação e reprodução de suas obras. Além disso, a lei assegura aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização. E aí é uma coisa importante, pessoal. Essas proteções, principalmente de invenções industriais, ela tem tempo de duração. Beleza? A gente vai falar sobre esse tema. Então, durante um tempo determinado, você tem o direito e o privilégio de utilização e proteção dessas propriedades industriais, das marcas,
dos nomes de empresa, dos signos distintivos, viste o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E aí você deve estar se perguntando, professor, se eu tenho o direito de ter durante um certo tempo o privilégio disso, como é que eu tenho interesse social e o desenvolvimento do país? Porque vocês vão ver que para a gente fazer essa proteção, a gente tem que divulgar isso. Então, em troca de uma proteção, eu divulgo a tecnologia. Divulgo as informações e como aquela tecnologia é desenvolvida. Então, eu consigo promover o desenvolvimento econômico, porque em cima daquele estudo eu posso desenvolver uma nova tecnologia. Mas aquela tecnologia de base está protegida por quem começou a desenvolver ela. Isso evita casos como o da Vinci, que se ele tivesse publicado ou comunicado melhor suas invenções, outras pessoas poderiam ter melhorado em cima das dele. Contudo, a Vinci preferiu colocar erros nos seus textos e proteger seus textos de forma a proteger a si mesmo. E isso trouxe um atraso gigantesco. Imagina a Vinci ensinando e desenvolvendo de forma colaborativa com todo mundo, dentro daquilo que a gente chamou de inovação aberta. E a propriedade intelectual é uma das chaves para a gente ter aquela inovação aberta, porque os reconhecimentos de saberes eles são reconhecidos pela lei. E dar àquele que inventou alguma coisa o seu direito dentro daquele negócio, aquela inovação. Beleza? No Brasil, quem cuida disso é o INPI. Então, o objetivo do INPI é executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a função social, econômica, jurídica e técnica, mediante a concessão de registros de marca, patente, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programas de computadores e topografia de circuito. Então, o Departamento de Inovação ele trabalha muito em cima dessas proteções que o INPI proporciona. A nossa editora trabalha em cima das obras literárias e, por enquanto, essas são as proteções que a gente mais trabalha no IFPE. Por que a gente não trabalha com as outras? Porque nunca apareceu outra para a gente poder fazer. Tá? Essas são as que mais aparecem, que são mais desenvolvidas no nosso instituto. É a característica do nosso instituto. Então, a proteção ela tem uma dimensão temporal, então um período de exploração de exclusividade pelo titular, a gente falou disso. Ela traz uma segurança jurídica, vetada a exploração por terceiros sem autorização. Ela tem um escopo de direito, então vai ser específica de cada propriedade intelectual, então propriedade intelectual a gente vai chamar muito de IPI. E ela tem um lugar de depósito. Tá? Então, o que é que eu ganho quando eu faço uma proteção, pessoal, intelectual? Primeiro, eu estimulo o desenvolvimento científico do país. Então, vocês que procuram informações em artigos para poder dar base às pesquisas de vocês, um bom local para vocês pesquisarem também são as patentes. Porque eu tenho que entregar coisas de tecnologia que muitas vezes eu não entrego no artigo para poder ter essa proteção. Então eu trago o estímulo através da busca de patentes. Então a gente tem hoje diversos locais para buscar patentes. Entre eles o Google Patents, que é muito bom, ou a própria plataforma do NPI. Eu tenho uma remuneração pelo meu esforço. Eu consigo ter uma remuneração financeira por aquele esforço. E além disso eu tenho uma vantagem competitiva, porque durante um certo tempo só eu posso explorar aquilo. Beleza? E que tempo é esse? Por quanto tempo dura um segredo? Né? Então, as leis são diversas. E aí a gente tem tempo para várias coisas. Então, uma patente ela tem um tempo de proteção de até 20 anos. Um modelo de utilidade, o que é um modelo de utilidade? A gente vai falar de patente. Patente tem que ter três coisas. Novidade, ato inventivo e aplicação industrial. A patente, o modelo de utilidade é quando eu não treino algo extremamente novo, mas eu trago uma melhoria. Então, eu perco um pouco da novidade, mas aquilo ainda é significante para a sociedade. Então, eu protejo isso através de um modelo de utilidade. Eu tenho um desenho industrial. E o que é o desenho industrial? É a parte física, visual, o desenho. Eu consigo proteger, exemplo, um presunto meio oval com S. É de Sadia ou de Seara? Ninguém sabe. Isso se tornou uma briga judicial no Brasil, por quê? Porque aquele é um desenho industrial. É a forma que eu vejo, é a forma que o presunto é feito. Ele é modelado. Então até isso eu consigo proteger. Consigo proteger o formato das barrinhas de chocolate que são protegidas, para você ter ideia. Porque senão pessoas copiam, entendeu? Eu tenho as marcas, e essas aí são mais fáceis. Vocês que eu protegi inicialmente por 10 anos e eu vou renovando e posso proteger isso ao infinito e além.
uma leve referência aí ao Toy Story, Buzz Lightyear. E eu tenho os registros de software, que são até 50 anos, e os direitos autorais, que é 70 anos após a morte do último inventor. Então, aí a gente tem as obras literárias, algumas canções, esse é o tempo que a gente protege. Beleza? E como é que está o IFPE nessa história, né? O Departamento de Inovação trabalha com foco no desenvolvimento de inovação no Instituto Federal de Pernambuco e tem como uma das suas missões cuidar dessa propriedade intelectual. Então, basicamente, hoje, a gente já aumentou isso aqui, ó, a gente está com 43 registros de software, como eu disse a vocês, é uma coisa muito característica do nosso instituto. 20 e poucas patentes, algumas marcas e alguns desenhos institucionais. Isso tudo está dando 83 processos de propriedade intelectual. Atualmente, hoje, dia 18/10. Isso está dividido como? Muito ainda no Campus Recife, na reitoria, a reitoria principalmente pela DADT, a nossa diretoria de TI, ela desenvolve muito software, então a gente protege todos. E nossa vontade para o próximo ano é fazer com que haja mais propriedades em outros campos. E vocês que estão desenvolvendo projetos de PIBIC, de PIBIT, comecem a fazer proteções para proteger o intelectual de vocês, para ter aquele estímulo ao desenvolvimento científico, um retorno financeiro, e que a gente consiga espalhar mais isso para o resto do Instituto. Beleza? Aí agora você faz, professor, eu estou voando, pelo amor de Deus, o que é danado é patente, como é que eu faço uma marca, quais são as diferenças entre PIs? Isso vai ser o tópico da nossa última aula. Espero vocês lá e até mais.